Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter esse momento de estar aqui com os irmãos. Quero aproveitar que já que ontem foi um encerramento ali, mas hoje Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Quero agradecer, porque final de festa também se faz necessário alguns agradecimentos. Eu quero agradecer o pastor Ival Teodoro, a pastora Cida. Quero agradecer também ao pastor Cláudio, a irmã Thelma. Quero agradecer ao nosso irmão Alexandre, a irmã Kátia, que tem carinhosamente nos transportado. Quero agradecer também ao Ministério Local, a você que me adotou em suas orações e que orou por mim sem nem me conhecer. Aproveito e agradeço a todas as mulheres do ciclo de oração, e foi muito gratificante estar aqui. Nós vamos estar retornando, sairemos, se Deus assim nos permitir, de 4 horas da manhã do hotel, e queremos agradecer. Foi um privilégio. Hoje estivemos ali na casa do pastor Ival e foi muito bom conhecer a sua família. Eu até comentava com meu esposo lá no hotel que tem famílias que quando a gente conhece, parece que fazia que conhecia há tanto tempo, né? Então eu quero agradecer o carinho de toda a igreja do Senhor aqui em São José dos Pinhais. Muito obrigada por cada abraço, por cada oração, por cada gesto de amor. Deus seja louvado na vida dos irmãos. Aproveito e aviso que nós ainda temos alguns livros e estarão ali, não sei se lá fora, após o culto, né? E aí quem se interessar procura, meu esposo vai estar ali. Os livros que são, o primeiro, né, o Leia Vencendo a Tristeza, o segundo, Intercessão, um Clamor Necessário, né? Esse livro já tem mudado a história de oração de muitas pessoas, pelo menos é isso que a gente escuta. E esse aqui, Desafios do Chamado, as pessoas me marcam, né? Quem compra ele, a gente tem uma livraria online, porém aqui você adquire ele por um preço mais acessível. Na livraria você já tem as custas de envio. E as pessoas, quando leem ele, me marcam com alguns trechos, né? E dizendo: nossa, eu precisava ouvir isso aqui. Interessante que também ele tem um quadro chamado Aconteceu Comigo. Cada capítulo eu encerro com um quadro chamado Aconteceu Comigo. E esse quadro Aconteceu Comigo foram percalços na minha caminhada ao longo dos anos. É claro que tem muito mais percalço do que foi colocado aqui, mas desde ser esquecida em aeroporto, né? Desde ser tentada manipular, né, para que eu mudasse a mensagem. Já aconteceu comigo, né, de me pegarem na rodoviária e no caminho aqui: a senhora não pode pregar sobre isso, sobre aquilo. E vocês vão ler e vão entender que isso tudo pode acontecer na nossa caminhada, mas o importante é a gente permanecer fiel àquele que nos chamou, aquele que nos comissionou, aquele que é o responsável pela sua obra. Então, logo após o final do culto estará ali. E os irmãos que quiserem, muita gente chega e quer adquirir os 3 livros, e quem adquirir os 3 terá um desconto abençoado. Amém, irmãos? Livro de Josué, capítulo 14, foi essa porção que Deus colocou logo hoje cedo no meu coração. Josué, capítulo 14, versículo de números 10 e versículo 11, que diz-nos assim a palavra do Senhor: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda Israel no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Quantos podem dizer glória a Deus? Palavras de Caleb, um dos espias enviados por Moisés.
Nós sabemos que antes do povo adentrar a terra de Canaã, Moisés envia 12 espias. 10 traz um parecer desfavorável, intimidatório, um parecer triste, um parecer sombrio, um parecer amedrontador para o povo. Mas entre aqueles 12, também tinha 2 que eram exatamente Josué e Calebe. E a história é bem conhecida de toda a igreja. E apenas esses dois, eles têm uma visão diferenciada da posse da terra que Deus estava dando ao seu povo. E quando chegamos no capítulo 14, a gente vai ver que lá no capítulo de número 13 começa já a partilha da terra. E quando chegamos no capítulo 14, nós nos deparamos com uma reivindicação. Calebe chega para Josué e resolve reivindicar a terra que havia sido dada por promessa. E não apenas isso, o capítulo 14 de Josué tem apenas 15 versículos, mas os 15 versículos contidos neste capítulo é a certeza de que vale a pena ter confiança em Deus. É um capítulo que fala de confiança. E confiança é o que é? Confiança é segurança íntima. Confiança é certeza inabalável. Confiança é esperança. Confiança é fé. E nos diz o texto que Calebe era filho de Jefoné. Jefoné, segundo alguns estudiosos, significa no hebraico aquele que sustenta ou aquele que encara. E o nome Calebe significa cão fiel ou apenas fiel. E este homem, filho de Jefoné, ele chega para Josué. Josué já estava ocupando o cargo de Moisés. Moisés já era morto e Josué já cabia a ele a partilha das terras em herança. E Josué está nesse processo de dividir e de distribuir as terras. Calebe chega para Josué e diz assim: olha, nós vamos ver agora o cumprimento daquilo que nos foi prometido lá atrás. E eu estou tão forte como naquele tempo. Aleluia. O que me chama a atenção no texto é alguém que, apesar do tempo, havia nutrido confiança. Apesar da passagem do tempo, este homem chamado Calebe havia nutrido a esperança de que a promessa que havia sido feita por Deus pela boca de Moisés na época seria cumprida agora por Deus através das mãos de Josué. E ele chega para Josué e diz: tu sabes o que Moisés, servo do Senhor, falou ao nosso respeito. Tu sabes o que nos foi prometido naqueles dias. 45 anos se passou, mas eu hoje, mesmo com a idade de 85 anos, eu estou forte como naquela época, eu estou nutrido como naquela época, eu estou encorajado como naquela época, eu estou confiante como naquela época. E o que me chama ainda a atenção é que o texto é claro e mostra que a confiança, ela é independente da idade. A gente vai deparar-se com anciãos, com velhos confiantes, e vamos nos deparar com jovens sem confiança em Deus. Independente da idade, independente do tempo, confiança é algo que deve ser nutrido na vida de todo crente. O crente, ele não pode caminhar sem confiança, ele não pode viver sem confiança, ele não pode prosseguir sem confiança. A confiança, ela faz parte do alicerce da vida espiritual do crente. Aleluia. No versículo 7 nós encontramos o texto, ele dizendo: da idade de 40 anos era eu
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe uma resposta, como sentia no coração. Aleluia. Aquele homem está dizendo: o meu coração foi confiante naquela época, e eu não trouxe um parecer fantasioso, eu trouxe para Moisés um parecer conforme o meu coração confiava, conforme o meu coração esperava. Aleluia. E quando chega no verso 10, e ele diz: agora o Senhor me conservou em vida. Em outras palavras, era como se Caleb quisesse dizer: o tempo passou, mas Deus me manteve vivo, confiante, esperando numa promessa que havia sido feita. Aleluia. O que me chama ainda a atenção é que, apesar da passagem do tempo, este homem tinha uma certeza: que o Deus que havia falado com ele há 45 anos atrás ainda era o mesmo naqueles dias, para cumprir o que havia sido proferido. E isso é bom da gente frisar. Por quê? Porque nós temos promessas de Deus, mas muitas vezes, com a passagem do tempo, a gente vai deixando com que essa promessa ela saia como que apagada, como que nebulosa, como que esquecida. Mas nesta noite é noite da gente acender a centelha da confiança, sabendo que, independente do tempo, independente das circunstâncias, o Deus que falou permanece fiel para cumprir o que foi dito. Nós encontramos no capítulo 26 do profeta Isaías, versículo 3 e versículo 4, aleluia, Isaías declarando, dizendo assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Sabe o que é que Isaías está dizendo? Aquele que confia, a mente dele é guardada na paz. Aquele que confia, a mente dele descansa. Aquele que confia, Deus sustenta em sua confiança. E ele finda este versículo dizendo: confiai no Senhor perpetuamente. Aleluia. Não é uma confiança temporária, não é uma confiança esporádica, não é uma confiança semanal, não é uma confiança bimestral, é uma confiança perpétua. Ele diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus ele não foi, ele ele não será, ele é uma rocha eterna. E quando ele traz este verbo para o presente, ele quer dizer: na tempestade ele é, na porta fechada ele é, na escassez ele é, na hora da enfermidade ele é, na hora do vendaval ele é, oh aleluia, na hora da tribulação ele é, na hora da incerteza ele é, oh aleluia. Aí o salmista, no Salmo 62, ele confirma dizendo no verso 8: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Ele não diz que Deus foi, ele diz: Deus é. E todas as vezes que a Bíblia afirmar que Deus é, está dizendo: hoje, creia, ele é. E quando amanhã chegar, é hoje, creia, ele é. E quando a necessidade bater na porta, hoje, creia, ele é. Oh, aleluia. A confiança, ela nos dá estrutura, ela nos dá fortaleza. Nenhum de nós pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente
Nenhum de nós. Temos confiança porque ela está em nós. A confiança, ela é gerada. A confiança, ela é nutrida. E é esse gerar de Deus na nossa vida que nos dá estrutura, que nos dá fortaleza. No capítulo 14, verso 11, aleluia, Caleb diz para Josué: ainda hoje eu estou tão forte como naquele dia que Moisés me enviou. Gente, 45 anos tinha passado. Quem sustentou aquele homem forte? 45 anos tinha passado. Quem sustentou aquele homem confiante? 45 anos tinha passado. Muitas terras haviam sido já distribuídas, mas aquele homem aguardava uma terra que tinha sido prometida lá atrás, na certeza de que ela chegaria nas suas mãos. Quem conservou a confiança de Caleb é o mesmo que conserva a confiança da igreja até hoje. Ele não apenas foi, ele é. Oh, aleluia. A confiança, ela nos dá estrutura, ela nos dá fortaleza. É quando de repente a situação fica caótica, o cenário fica sombrio, a crise fica irreversível, mas você tem a ousadia de dizer: Deus vai chegar, o Senhor está no prumo da situação. Deus é soberano nessa história. Meu Deus vai me responder. O Senhor me consolou na madrugada. O Senhor me fez uma promessa em oração. O Senhor está vendo esta situação. Aleluia. Confiança é isso. É o suporte, é a estrutura, é a fortaleza que Deus nos dá para, na hora que tudo parece desmoronar, a gente poder levantar a cabeça e dizer: Deus não perdeu o controle desta causa. Oh, aleluia. Deus deu a Caleb a capacidade de esperar com força, com coragem e com vigor. Deus deu a Caleb a certeza que mesmo que estivesse velho, ele expulsaria, aleluia, os anaquins. O que me chama a atenção no texto é que quando Caleb chega para Josué, a terra de Hebrom era terra montanhosa, difícil. E para completar a dificuldade, a terra de Hebrom, naqueles dias lá estavam os anaquins. E que me chama ainda a atenção é que Caleb poderia ter chegado para Josué e ter dito: eu já sou velho, eu já estou cansado, eu já batalhei muito, eu já espiei terra, eu já ajudei gente nas conquistas de terra, me dá aí uma forcinha, me dá aí uma coisinha mais fácil, me dá terras planas. Mas não, ele chega e diz: a terra é montanhosa, mas foi promessa, eu recebo. Aleluia. Lá está os anaquins, mas foi promessa. O Senhor vai me ajudar para que eu venha a expelir os anaquins da terra. Aleluia. Ele tinha certeza. O versículo 12 é um versículo de certeza. Ele diz: agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Tem gente tomando posse do que é meu, mas o Deus que me prometeu vai botar tudo para fora, e quem vai assumir o território sou eu. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você aqui nesta noite? Aleluia. É que independente de quem esteja atuando no território, se foi promessa de Deus, vai ser desalojado, desapossado. E a promessa se cumpre na vida de quem Deus fez. Os anaquins estavam no território de Caleb, mas Caleb não choramingou,
Caleb não reclamou, Caleb não conjecturou, Caleb não levantou desculpa, Caleb não levantou dificuldade. Ele disse: não, eles habitam ali, mas a terra foi prometida a mim, e eu vou colocá-los para fora, como o Senhor disse que eu assumiria a terra. Oh, aleluia. Já imaginou se a gente tivesse a confiança de Caleb na hora que a luta se levantasse, na hora que o inferno dissesse que a gente não ia ter vitória? Já imaginou a alegria, a certeza, a estrutura, a fortaleza? Ei, o problema não é Deus prometer. Prometer, Ele promete. O problema não é Deus cumprir. Cumprir, Ele cumpre. O problema é quem recebeu a promessa acreditar que ela vai se cumprir, como foi dito. O problema não está em Deus. O problema está na gente. O problema não é a promessa. O problema é quem recebe ela. Oh, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Na época que eu comecei a fazer o meu curso de pedagogia, o nosso vestibular lá no Rio Grande do Norte foi um vestibular que eles diziam que era uma guerra de titãs. Era um vestibular entre professores. Eu não tive que competir com outras pessoas, eu já tive que competir com professoras veteranas como eu, para poder fazer o curso de pedagogia, porque eu tinha um outro curso, porém era necessário para permanecer no quadro de funcionários do Estado o curso de pedagogia. Então o governo do Estado achou por bem e abriu um vestibular só para professores. Então era uma guerra de titãs, porque era professores competindo com professores. Fiz o vestibular, passei. Alguém aqui já deve ter escutado o testemunho que eu contei, de que Deus me revelou o tema da redação. Estou fazendo vestibular, porém eu já tinha uma agenda muito apertada, e eu sempre tive um propósito: eu não quero nada na minha vida que me impeça de exercer o chamado que Deus tem comigo na palavra. E aquela faculdade, ela era feita como? Era um curso bem atípico. Era feito nas férias, período de férias completo, janeiro e fevereiro todo nós estávamos dentro da universidade. Era feito nos finais de semana, era feito nos feriados, e nós tínhamos aula presencial, e era um curso bem puxado. Mas acontecia de algumas vezes que tinha aula, eu estar fora, eu viajar. Porém todo aluno tinha o direito de estudar a matéria e fazer o trabalho e obter a nota. E eu às vezes precisava faltar, porque eu tinha compromisso na obra, e nunca deixei de cumprir aquilo que eu tinha com a obra por causa do meu estudo. Só que começou a despertar um coordenador do curso. Ele chegava na minha turma, que era a turma H, e quando ele sentia minha falta, perguntava por mim, e as amigas de sala de aula diziam: ela está viajando, a irmã está viajando, a irmã deve estar em algum congresso, ela só falta quando ela não pode vir. E aquele coordenador do curso, mesmo eu tendo direito, e mesmo meus professores sendo tão compreensivos e me amavam e me davam as apostilas, e eu estudava e eu fazia os trabalhos, ele começou a implicar. E quando foi um dia, eu cheguei na faculdade, uma amiga minha, a irmã Isabel, que fazia o curso comigo, ela olhou para mim e disse: Aparecida, a coisa está ficando séria para o seu lado. E eu disse: por quê? Ela disse: porque fulano, que eu não vou dizer o nome por respeito, porque fulano esteve aqui e disse que dessa forma você não terminava o curso, porque ele já tinha vindo aqui 2 vezes. Eu digo: realmente o mês passado aconteceu, e aconteceu esse mês. Ela disse: e ele disse que ia ficar de olho em você, e eu estou achando que a coisa vai complicar. Eu falei: não vai. Ela disse: vai. Eu disse: não vai, Isabel, porque enquanto ele estiver com os olhos fitos em mim, vai ter alguém também lá do céu com os olhos fitos nele. Uma coisa eu sei: eu entrei aqui porque Deus abriu a porta, e porta que Deus abre para servo dele entrar, só quem fecha é ele.
E ela disse: eu estou preocupada, porque ele falou assim, um tom bem sério. Eu disse: não se preocupe, Isabel, descansa o seu coração, porque se isso tiver no coração dele de fato, para ele me prejudicar, fique sabendo de uma coisa: Deus vai dar um sopro nessa universidade, vai mudar ele da rota, mas Deus vai me dar vitória aqui dentro. E eu continuei fazendo curso, e quando precisava me ausentava, pegava a apostila depois e fazia as minhas apresentações, os meus trabalhos, né, e as minhas provas depois com os professores. E aí daí a pouco passou-se questão de uns 4 meses depois, e a gente começou a sentir falta daquele coordenador. E quando foi uma das vezes que a gente estava em sala de aula, eu virei para Isabel e perguntei: Isabel, cadê fulano? Ela disse: mulher, eu esqueci de lhe dizer. Olha, eu me arrupiei todinha só em me lembrar. E eu disse: o que foi? Lembra que naquele dia você disse que se ele resolvesse lhe prejudicar, e que se tivesse no coração dele, ele lhe perseguia, que Deus ia dar um sopro grande aqui dentro dessa universidade? Eu disse: lembro. Ela disse: mulher, pois eu acho que esse sopro já chegou. De repente ele foi tirado do nosso polo. Ele está lá no curso de letras, rebolaram ele para lá. Ele passou se despedindo das turmas e disse que não sabe por quê, que ele sempre foi do setor da pedagogia, mas a reitoria da universidade resolveu botar ele lá para outro curso, e ele disse que não estava entendendo. E eu me lembrei do que você disse: eu creio que foi aquele sopro. Eu digo: não só creia, mas tenha a certeza. Deus é Deus que quando fala, a súbia, Líbia Sé, Ele cumpre. Deus procura para a última hora da igreja na terra uma igreja confiante, uma igreja decidida, uma igreja firme. Nós estamos vivendo dias em que não podemos vacilar o passo tem que ser firme, o passo tem que ser linheiro, o passo tem que ser ousado, o passo tem que ser encorajado, o passo tem que ser cheio de confiança, recheado de fé. Caleb era um crente cheio de confiança. Aleluia. E o crente cheio de confiança, ele só quer para a vida dele aquilo que Deus quer. Aleluia. Eu acho bonito a expressão dele no verso 12. Ele diz: dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Eu não quero outra terra, eu quero este monte, porque o Senhor falou naquele dia. Eu não quero terra que facilite a minha entrada, eu quero este monte que o Senhor falou naquele dia. No mundo de facilidades, nós vivemos com crentes também que gostam de uma facilidade. Se foi para ganhar alguma coisa, mente. Se foi para ter um direito que não é direito, ele distorce. Mas Caleb não quis facilidade. Ele diz: eu quero este monte que o Senhor falou naquele dia. Alguém poderia dizer: mas tem os anaquins. Mas o Senhor falou naquele dia. Mas é montanhoso, mas o Senhor falou naquele dia. Oh, aleluia. Isso me remete que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o crente estar. Queira para a sua vida o que Deus quer para ela. Queira para a sua vida aquilo que Deus prometeu. Nem um passo à frente, nem um passo atrás. Oh, aleluia. E muitas vezes na busca pela facilidade, a gente até se prejudica. Aleluia, se prejudica. Aleluia. A confiança, ela traz livramento. Aleluia. O salmista no Salmo 22, versículo 4 e 5, ele diz: em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Já viu uma irmã cheia de confiança? Aleluia. O semblante dela é diferente.
A linguagem dela é diferente. Quando ela paga o voto dela no ciclo de oração é diferente. Aleluia. A confiança, ela exige entrega. Aleluia. Ela exige entrega. O salmista no Salmo 37 verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confiança exige entrega. Mas nós estamos vivendo dias de crentes que procuram facilidade. Não querem mais orar. Não querem mais jejuar. Não querem mais submeter-se a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, quando vê Deus agindo, Deus operando na vida daquele outro, ele acha que o outro é mais santo, ou que o outro tem mais cartaz com Deus, mais privilégio. Não, é simplesmente porque onde houver um coração rendido, comprometido, quebrantado, haverá um Deus disposto a ouvir, disposto a abençoar. Onde houver um coração confiante, haverá um Deus que é glorificado nesta confiança. A confiança, ela independe das circunstâncias. No livro de 1 Samuel capítulo 17 versículo 34 a 36, nós encontramos Davi chegando para Saul e dizendo: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho, mas eu saía após ele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Aleluia. E levantando-se ele contra mim, aquele leão, aquele urso, eu dava na sua barba e o feria e o matava. Aí sabe o que é que Davi faz? Ele diz: assim também será com este circunciso filisteu, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia. Davi estava dizendo: eu fui treinado com leão e com urso, nada vai custar para que eu use as habilidades desse treinamento aqui, os recursos desse treinamento aqui, porque o Deus que me deu vitória com leão e com urso é o mesmo que pode me dar vitória contra gigante. Está lutando com leão, meu irmão? Tem um Deus que te dá habilidade. Está lutando com urso? Tem um Deus que te dá habilidade. Aleluia. Quem confia sabe que leão e ursos fazem parte do treinamento da caminhada. Treinamento de guerreiro tem que ter arco, flecha, pontaria e alvo. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Treinamento de guerreiro tem que ter arco, flecha, aleluia, pontaria e alvo. Como é que tu quer que Deus vai lhe treinar se na hora que chega uma lutinha você já está todo cheio de não me toque, já está todo choroso, já está dizendo que não vem mais para o culto, já está dizendo que Deus não está mais lhe ouvindo? Acabe com isso. Nesta noite Deus quer te fortalecer, Ele quer te gerar confiança, Ele quer gerar fé, Ele quer gerar altivez na presença dEle, para você vencer na caminhada. A confiança, aleluia, ela nos faz vislumbrar a vitória, ainda que estejamos cercados de luta. O salmista no Salmo 27 verso 3, ele diz: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. Imagine o que você está rodeado, cercado,
mas mesmo assim confiante. Aleluia. A confiança no Senhor, ela é a melhor e a maior de todas as escolhas. O salmista, no Salmo 118, versículo 8 e 9, ele diz assim: aleluia, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aleluia. E o que é que a gente vê na igreja da atualidade? Muitas vezes faz até vergonha. É tanto crente correndo atrás de político, adulando político, pagiando político, ajeitando político. Irmã Aparecida, você é contra a política? Não. A gente precisa ter os nossos representantes. Sou a favor, sim. O que eu não sou a favor é de crente ficar pagiando o homem. Deus tem que ser louvado, exaltado, glorificado. A igreja, ela depende de um Senhor, e o Senhor da igreja toma conta dela. Que Deus nos ajude, que a gente não passe vergonha como já passamos. Pensa numa coisa terrível, uma cena deplorável. É você ver um político entrando dentro da igreja e um crente que nunca abriu a garganta para dar um glória a Deus e se acabando. Isso é feio, isso é desonroso. Se eu, que sou humana, pecadora, eu tenho vergonha de ser crente numa hora dessa, imagine Deus. Imagine Deus. Nós vivemos há anos passados uma política que, quando um determinado político entrou dentro de uma igreja, eu assisti o vídeo estarrecida. O povo, a vontade que me deu foi de chegar lá e dizer: em nome de Jesus, pare com isso. Em nome de Jesus, pare com isso. Deus não se agrada disso. A confiança de Caleb não estava em Josué. A confiança de Caleb não estava em Moisés. Ele disse: eu vou colocar os anaquins para ser expelido, porque o Senhor me prometeu que iria me dar de posse essa terra. Nós temos que saber aonde está a nossa confiança e não deixar. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico. O ano era 2000. Irmã Aparecida vai contar uma experiência de 26 anos atrás, uma experiência tão antiga. Então pare de ler a Bíblia, porque ela é mais antiga do que 26 anos. Eu fui convidada pela primeira vez para ir a um evento em Brasília. E eu me lembro como hoje. Aquele evento foi tudo Deus, tudo Deus. Não foi outra coisa, tudo foi Deus. E eu me lembro que eram as primeiras vezes que a gente estava indo para lá. E lá em casa o Senhor me deu um sonho. E Deus, Ele na sua infinita misericórdia, muitas vezes Ele revela para a gente o que a gente vai passar e que a gente não tem ideia. E naquele sonho o Senhor me deixava por trás da cortina da igreja. Sempre Deus faz isso comigo. Me deixava por trás da cortina da igreja. E eu estava como que por trás da cortina da igreja, mas eu via toda a igreja. E uma voz chegava para mim e dizia assim: veja como está a igreja. E eu olhava. E quando eu olhava, eu ficava abismada, porque a igreja estava com uma fenda enorme, uma cratera de fora a fora no meio da igreja. Da metade dela para cá, eles estavam olhando para o púlpito. Da metade dela para lá, eles estavam olhando para fora. E eu dizia assim: meu Deus, que cratera grande dentro da igreja. Meu Deus, o que é isso? Eu dizia na hora, naquele sonho: meu Deus, o que é isso? E o Senhor dizia assim: tu vais ministrar nesta igreja. E eu disse: como eu vou saber que é nela? O Senhor dizia: levante a vista. Quando eu levantava a vista,
Eu olhava assim, a marquise da igreja que eles tinham começado a construir, por dentro eles não tinham feito o acabamento, dava para a gente ver uma parte da marquise da igreja, a marquise da igreja. E eu olhava aquele detalhe. Tudo bem, a gente tem muitos compromissos, não sabia onde era. Deixa que eu fui para aquele compromisso. E quando cheguei lá, estou eu sentada. Quando eu estava sentada para ministrar, de repente se aproximou a filha do obreiro e disse assim: irmã Aparecida. Aí vi uma coisa que eu nunca tinha visto, até hoje, pastor. Só vim naquele dia, e graças a Deus que só vim naquele dia. De frente para o púlpito, uma faixa enorme: queremos agradecer a deputado fulano de tal. Eu olhei para aquilo e disse: Jesus, que troço esquisito. Estou na minha. Quando de repente chegou uma jovem por trás de mim e disse: irmã Aparecida, olha, está aqui um papel que a senhora tem que fazer os agradecimentos na hora que a senhora for pregar. E não esqueça, viu, da senhora mencionar o deputado fulano de tal, porque foi ele que pagou as suas passagens aéreas. Jesus bota a gente em cada coisa, né, não? E aí eu disse: como é, minha irmã? Ela disse: tem que agradecer o nome dele. Olha, está aqui tudo anotadinho. A senhora não esqueça de mencionar. Se a senhora esquecer, está ali bem na frente, na faixa, o nome dele. Olha, eu vou ter que falar o nome dele, irmã? Ela disse: tem, porque foi ele que deu suas passagens. Eu disse: quem pediu as passagens é ele, irmã? Foi nós. Então agradeçam vocês. Eu não pedi passagem a político nenhum. Eu entendo que quando a igreja me leva, ela tem condição de me bancar ida e volta. Agradeço a todos aqueles, quer políticos, quer não, que cooperem para a minha vinda e para a minha estadia. Porém, falar no púlpito, só de Jesus, irmão. Só de Jesus. Então eu lá terminei de pregar, preguei tal, tudo pronto. Segundo dia pregamos, tudo bem. Terceiro dia, tudo bem. Quando terminou o terceiro dia, um irmão que sempre me levava ao aeroporto, ele olhou para mim e disse: irmã Aparecida, Deus te deu um grande livramento. Eu disse: livramento? Ele disse: sim. Sim, não, quando foi já no segundo dia, eu disse aquilo. No segundo dia eu estava pregando, quando eu olhei, a marquise não acabada, do lado de dentro. Eu digo: Deus, era aqui a igreja dividida que tu me mostrasse em sonho. Mas eu calada. E ela disse: irmã Aparecida, a senhora viu aquela faixa de frente para o púlpito? Eu disse: vi. Ela disse: irmã Aparecida, é porque tem muita gente empendurada em cargo, e onde cargo entra, compra bico. E tinha muita gente preparada na igreja. Na hora que a senhora agradecesse aquele político, metade da igreja estava combinada de se levantar e de ir embora. Mas a senhora nem tocou no nome nem dele, nem de nenhum. Aleluia. Está pensando que Deus não livra crente? Deus livra crente. Deus livra crente. E eu disse: é bem, minha irmã? Ela disse: é. Aí eu disse: minha irmã, Jesus é muito lindo, porque eu recebi um papel para mim agradecer. Ela disse: e o que foi que a senhora disse? Eu disse que eu não agradecia não, que eu não pedi passagem a ninguém. Quem pediu que agradeça. Aleluia. Caleb tinha a certeza de que Deus tinha prometido, Deus tinha sustentado, Deus tinha um tempo nas mãos e Deus iria cumprir. Deus tinha prometido, Deus tinha sustentado, Deus tinha um tempo nas mãos e Deus iria cumprir. A confiança da igreja deve estar no dono dela. A confiança no Senhor é a melhor coisa. Por isso que o salmista diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E quem era príncipe? Autoridades. Autoridades.
Aleluia. A confiança, ela nos faz sossegar. Isaías no capítulo 30, verso 15, ele diz: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa confiança, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Quem confia, descansa. Oh, aleluia. A confiança, ela nos faz desfrutar da misericórdia de Deus. O salmista no Salmo 32, verso 10, ele diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Está confiando nele? Tem misericórdia lhe cercando. Está confiando nele? Tem misericórdia lhe sustentando. A confiança, aleluia, ela tem que ser mantida. O escritor aos Hebreus no capítulo 4, verso 16, ele diz: cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia. A confiança, ela deve ser conservada. O escritor aos Hebreus capítulo 10 e verso 35, ele diz: não rejeiteis pois a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Aleluia. O que é avultado? Volumoso galardão. Aleluia. Aí ele ainda diz no capítulo 3 e verso 6 da epístola aos Hebreus: mas em Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Conserve a confiança, minha irmã. Deus tem feito promessa, conserve a confiança. Deus tem te feito, aleluia, esperar, conserve a confiança. A confiança é segurança em Deus, aleluia. Nós encontramos em Números capítulo 14, verso 8, está escrito dizendo: Caleb e Josué, quando chegam para dar o parecer favorável da terra, eles dizem: se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá na terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar da gente, quem vai dar a terra é Ele. Se o Senhor se agradar da gente, quem vai dar a vitória é Ele. Se o Senhor se agradar de nós, quem vai abrir a porta é Ele. Se o Senhor se agradar de nós, quem vai vencer a guerra é Ele. Se o Senhor se agradar de nós, quem vai quebrar grilhões é Ele. Se o Senhor se agradar de nós, quem vai nos erguer é Ele. Aleluia. O salmista no Salmo 3, ele diz assim: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. E no versículo 20 ele fecha dizendo, versículo 7, capítulo 20, versículo 7 e 8, ele diz: uns confiam em carro, outros em cavalo. Tem muita gente confiando em carro, não tem? Tem muita gente confiando em cavalo, não tem? O que é carro, o que é cavalo? Recursos humanos. Recursos humanos. Aí o salmista diz: uns confiam em carro, outros em cavalo. Aí ele diz: mas tem uma diferença. Mas nós, é como se ele quisesse dizer: conosco tem que ser diferente. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quem confia em carro e em cavalo se encurva e cai, mas quem confia nele, aleluia, se levanta e se mantém de pé. Oh, aleluia. Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer: se confiar nele, aleluia, vai estar levantado aí de pé. Meu irmão, se confiar nele, vai estar levantado e de pé. Pode
chover tribulação, mas vai estar levantado e de pé. Pode vir luta, mas vai estar levantado e de pé. Pode vir perseguição, mas vai estar levantado. Arrebaçou, limite e de pé. Oh, aleluia. O salmista no Salmo 46, verso 2 e 3, ele diz: pelo que nós não temeremos. Você já viu quantas vezes a Bíblia usa a expressão ainda que? Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia. O Senhor a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra arco, corta lança, queima carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Oh, aleluia. A Bíblia está cheia de expressões ainda que. Em Abacuque 3, versículo 17 e 18, aleluia, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minte e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Que alegria, se alegre no Deus da sua salvação. Que vitória, se alegra no Deus da sua salvação. Que promessa, se alegra no Deus da sua salvação. Que resposta, se alegra no Deus da sua salvação. Aí nós encontramos ainda Isaías no capítulo 32, usando também. O salmista usou a expressão ainda que, Abacuque usou a expressão ainda que, e Isaías também usou a expressão ainda que. Ele diz: o meu povo morará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e de descanso, ainda que caia a saraiva e caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Sabe o que Isaías está dizendo no capítulo 32, o mesmo capítulo que fala da sonolência espiritual? Ele está dizendo: ainda que haja chuva de pedras, que é saraivada, é chuva de pedra, ainda que chova pedra, o meu povo habitará em moradas seguras, em moradas de descanso, em lugares quietos. Isso não é a irmã Aparecida que está dizendo, é Deus que está dizendo. Ainda que chova pedra, se houver confiança, vai ter morada segura, vai ter lugar quieto, vai ter lugar de descanso. A confiança, ela não alimenta o medo, ela não nutre o temor. Aleluia. No versículo 12 nós encontramos Caleb dizendo deste capítulo: dá-me este monte, oh aleluia, porque o Senhor será comigo. Aleluia. Mas Caleb, tu tá velho, mas o Senhor vai ser comigo. Mas Caleb, ali estão os descendentes dos Anaquins, mas o Senhor vai ser comigo. Mas Caleb, vai ter que ter guerra, mas o Senhor será comigo. E Caleb, mas passou tanto tempo, mas o Senhor será comigo. Aí Isaías fecha no capítulo 50 e verso 10 dizendo: aleluia,
quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor, firme-se sobre o seu Deus. Oh, aleluia! Confia no nome do Senhor e firma-se sobre o seu Deus. A confiança, ela gera no coração do crente a certeza que pode qualquer coisa estar sendo ameaçada, mas se Deus está no prumo da situação, oh, aleluia, haverá resposta em tempo hábil, haverá livramento inesperado. Oh, aleluia. Nesta noite é noite de sairmos daqui confiantes. Aleluia. Irmã Aparecida, eu oro há tantos anos por um filho. Aleluia. Continue orando. Aleluia. Deus não depende do tempo para agir. Ele querendo, Ele faz agora. Oh, aleluia. Irmã Aparecida, tanto tempo que eu oro pelo meu marido. Ele não depende do tempo para agir. Ele é atemporal. E quando nós falamos que Ele é atemporal, isso quer dizer que Deus está acima da linha do tempo. Oh, aleluia. Quantas mulheres têm orado e o tempo tem passado e muitas vezes elas não têm visto resposta de oração. Mas isso não significa que Deus não esteja ouvindo. Ele está te treinando na escola da espera. Oh, aleluia. E eu digo mais, na escola da espera de Deus, ninguém perde tempo. Na escola da espera de Deus se ganha experiência. Oh, aleluia. Na escola da espera de Deus se ganha confiança, fé inabalável. Aleluia. A confiança, ela faz isso. Aleluia. Isaías no capítulo 12 verso 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Aleluia. Já imaginou se toda vez que a luta se levantasse, a gente dissesse: eu vou manter firme a minha confiança e não vou temer, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Quantas vezes você não tem vontade nem de vir para a igreja, mas está aqui glorificando, está aqui dizendo que Ele é, Ele tem e Ele faz, está aqui dizendo que Ele é resposta. Por que isso? Porque o Senhor Jeová é a sua força e o seu cântico. É aquele que te põe de pé no meio da tempestade. É aquele que te levanta no meio das vicissitudes da vida. É aquele que te levanta na hora da batalha. Oh, aleluia. Confiança em Deus gera recompensa. Eu não conheço ninguém que confiou em Deus para ser decepcionado. Aleluia. Versículo 14 do capítulo 14 que nós lemos, Josué diz: portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, porquanto ele perseverou em seguir o Senhor Deus de Israel. Até o dia que o capítulo 14, verso 14 foi escrito, o escritor fez questão de dizer: Hebron foi de Calebe até o dia de hoje. Aleluia. Aquele Calebe que quando foi espiar a terra resolveu confiar. Aquele Calebe que quando foi espiar a terra resolveu crer que Deus daria. Aquele Calebe que quando esteve lá chegou para o povo e diz: vamos subir animadamente, porque este povo dele se retirou o amparo e o Senhor nos porá na terra. Confiança é você ver o que muita gente está se negando a ver. Oh, aleluia. O salmista no Salmo 115, verso 9 e 10, ele faz uma exortação. Ele diz assim: confia,
ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Aleluia. É como se o salmista quisesse nesse Salmo 115 dizer: acorda, Israel, acorda, casa de Arão, confia no Senhor, porque Ele não só é auxílio, mas Ele também é escudo. Auxílio fala de quê? Auxílio fala de ajuda, e escudo fala de livramento. Em outras palavras, ele quis dizer: esse Senhor, aleluia, Ele é ajuda e Ele é livramento. Oh, aleluia. Você veio adorar este Deus que é ajuda, você veio adorar este Deus que é livramento. Aleluia. Amanhã começa uma nova semana, e o Deus que é ajuda e o Deus que é livramento, Ele quer gerar mais e mais confiança. Eu convido a igreja para ficarmos de pé. Nós vamos orar. E nessa oração nós vamos dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, multiplica a nossa confiança. Oh, aleluia. Quantas coisas Deus está disposto a nos dar, a nos abençoar, mas a gente fica cocheando entre dois pensamentos. Aleluia. Fica temeroso. Às vezes a promessa é tão grande que a gente fica colocando Deus como se fosse pequeno para cumpri-la. Mas nesta noite é noite de dizer: Senhor, multiplica a minha confiança. Oh, aleluia. Multiplica, Senhor, a minha confiança. Glória a Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que vai sair daqui crentes com a confiança renovada. Vai sair daqui nesta semana e vai entrar agora crentes com outra visão de confiança. Deus tem te prometido uma Hebron, e você tem conjecturado: como é que Deus vai me dar esta Hebron? A minha Hebron é tão difícil aos meus olhos. Mas se Ele prometeu Hebron, a responsabilidade dele não é entregar outra, é entregar Hebron. Se Ele prometeu Hebron, a responsabilidade dele, a fidelidade dele não é entregar outra coisa, é entregar Hebron. E nós vamos dizer a Deus: Senhor, eu quero ter a confiança de aguardar a chegada da minha Hebron. Caleb aguardou receber a sua Hebron. Eu não sei a sua Hebron qual é. Quem sabe a sua Hebron é a espera de uma aprovação num concurso. Quem sabe a sua Hebron é a aquisição da casa própria. Quem sabe a sua Hebron é uma abertura de porta na empresa, é uma classificação, uma nomeação maior. Mas uma coisa eu sei: o Deus que prometeu Hebron para Caleb é o Deus que fez essa promessa para você. Ele cumpriu lá e Ele cumpre aqui também. Está disposto a orar? Levante a sua mão direita comigo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, a tua igreja alça a voz. A tua igreja te exalta e te glorifica e te bendiz, porque tu és o Deus que mantivesse a promessa de pé na vida de Caleb. Tu és o Deus da tua igreja, tu és o Deus do teu povo. Nós não sabemos em que circunstâncias a promessa foi feita, mas há um povo que espera o cumprimento da promessa. Entrega Hebron nesta noite. Entrega a promessa que foi feita nesta noite.
Quantos corações estão esperando Deus? Quantas vidas estão aguardando Deus? Quantas tomadas de posse estão sendo esperadas? Mas eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel em prometer. Tu és fiel em manter. Tu és fiel em cumprir. Tu és fiel em nutrir o coração daquele a quem Tu tens feito a promessa. Oh, maravilhoso Deus, Pai de toda bondade, Deus de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, mantenha acesa esta chama, Deus, no coração do Teu povo. Aumenta a fé, multiplica a confiança, que ele possa ver, que ela possa ver o Teu agir, o Teu trabalhar. Tu és o mantenedor da promessa, Tu és o cumpridor da promessa, Tu és o revitalizador da promessa, Tu és o sustentador da promessa, Tu és o Senhor da promessa, Tu és o Senhor do tempo, Tu és o Senhor do propósito, Tu és o Senhor da entrega, Tu és o Senhor do ontem, Tu és o Senhor do hoje, Tu és o Senhor da manhã. Deus, eu sei que Tu és poderoso. Ravasumikiase Remondeco Reia Devasumikas Dericho Veste. Nada é impossível a Ti. Tu és o sustentador desta causa. Porventura não és Tu que assina papéis que está na mão dos juízes. Tu és o Deus da papelada. Tu és o Deus que desarquiva processos. Tu és o Deus que cumpre propósitos. E em nome de Jesus nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus nós já Te louvamos e Te bendizemos. E a igreja diz: glória a Deus.